3, 2, 1. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Falou entrevista muito especial, nós estamos no Alto Gasparinho e vocês não têm noção do cheiro que está aqui nesta cozinha. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a senhora Ivanilde Rampelotti. Na verdade, ela me receber aqui na casa dela, uma casa tipicamente italiana. Junto com o seu Valentino, um casamento de 56 anos, quase 57 anos. Hoje nós vamos contar a história de uma mulher guerreira, uma liderança do Alto Gasparinho. Venha conosco nesse momento muito especial para o nosso trabalho, no mês de maio, mês das mulheres também, sim, mês das mães. Você é o nosso convidado a partir de agora. Seja bem-vinda. Obrigado por me proporcionar essa surpresa. Estou muito feliz em poder passar um pouquinho da minha vida de Ivanilde, desde criança até os dias de hoje. Vamos falar, já que a senhora falou na criança, na infância, como foi sua infância? A minha infância foi boa. Nós éramos em 5 irmãos, agricultores, meu pai e a minha mãe sempre foram agricultores. Nós não éramos ricos, mas também não pobres que passasse fome. Na casa do meu pai, eu comparo a minha casa hoje, porque a gente traz no sangue a herança. Na casa do meu pai, dos meus pais, não entrava ninguém sem sair, sem ter tomado um cafezinho. Ou almoçado, ou jantado, ou pernoitado. Sim. Nós estamos, pessoal, fazendo uma série muito especial com as pessoas que marcaram época e história no nosso município. Então já gravamos diversas entrevistas, estão aí no canal, com essas pessoas que são lideranças aqui no município de Gaspar, e hoje vocês terão a oportunidade, junto comigo, de conhecer a senhora Ivanilde Rampelotti, o seu Valentim também, o esposo dela. Aqui no Alto Gasparinho, qual é o lugar que a senhora mais gosta? Da minha casa, né? Do meu lar, da minha família, o meu aconchego. Aqui é onde tudo acontece. Tudo acontece. Acontece as partes boas, acontece que nem tudo é mar de rosa, mas a gente como mulher, como mãe, como esposa, tem que saber levar com jeitinho para que tudo dê certo. A gente vive hoje uma mudança radical de gerações. Eu lhe perguntei sobre a sua infância, porque eu quero que a senhora me diga, tá chegando aqui, ó, uma cuca muito especial, vou abrir um espaço aqui pra gente. Eu quero que a senhora me diga como é a sua relação hoje com os seus netos. Minha relação com meus netos é muito boa. Eu não tenho eles aqui todo dia, porque nenhum mora aqui juntinho de mim, né? De nós. Mas a minha relação com eles é nona, né? Não é avó, é nona. Eu tenho o João Pedro e o Arthur, que é filhos da Luciana. Tenho o Tiago, que é filho do Marcos. Tenho o José Valentim, que é filho do Márcio André. E tenho a Alice e o Francisco, que são filhos do João Paulo. E qual o tamanho do seu amor pelos seus netos? Ah, é enorme. Não tem, é imensurável. Não tem como dizer o amor que eu sinto pelos meus netos. São 4 filhos. 4 filhos. O mais velho? Mais velho, Marcos, nasceu no ano 70, né? 80. Não, 70. 70. É o Marcos Roberto Rampelotti. O segundo é o Márcio André, que nasceu em 74. O terceiro é a Luciana Cristina, que nasceu em 77. E o quarto é o João Paulo, que nasceu no ano 80, que é uma história.
eu fui para a maternidade de madrugada. E como nós tínhamos 2 filhos, eu achava que era outro menino que vinha, porque a gravidez era igual. E ninguém escolheu o nome. Meu marido me levou para a maternidade, eu tive meu filho, veio um menino como surpresa, e às 11 horas era a hora de visitas, ele foi no hospital me visitar, e eu disse, Valentim, agora o nome, que nós tínhamos escolhido um nome para a menina. Meu Deus. Ele disse, já está registrado. Eu disse, como registrado? Já passei no registro e já registrei. Mas qual nome botasse? João Paulo. Olha só. Porque o Papa João Paulo II estava aqui no Brasil. Sim. E foi um nome muito bem-vindo para o João Paulo. Com certeza. Inclusive, o Papa João Paulo II esteve em Manaus, visitando a capital do Amazonas. Na época, eu tinha 3 anos de idade, mas a minha mãe e meus avós estiveram onde ele esteve, lá na Bola da Suframa. Foi um momento também muito especial para o país inteiro. Sim. Eu quero lhe fazer uma pergunta agora sobre o seu casamento com o seu Valentim. Vocês casaram, você tinha 20 anos de 20 idade. anos. Como foi esse início de casamento? Olha, posso falar do começo do namoro? Por favor. Nós namoramos, foi uma domingueira, naquela época. Foi num baile, é? Se chamava domingueira. Olha aí, ó. Um dia de semana, dia 18 de abril, o segundo dia de Páscoa. Não tem dia para acontecer, tá vendo? Segundo dia de Páscoa, eu fui a domingueira com uma colega, que eu morava na Ilhota, mas eu fiquei 2 anos na casa da minha irmã, que era professora aqui no Gasparinho. E lá encontrei o Valentim, a minha cara à metade. Ali começamos o namoro. E esse namoro durou 5 anos. Sim. Dali da minha irmã eu fui para casa. Eu tinha certeza do amor do Valentim, porque se ele não tivesse amor, ele não faria o que teria feito, porque ele ia de bicicleta. Daqui do Alto Gasparinho, na Boa Vista, na Ilhota. Nossa, Ele ia o sábado à tarde e voltava domingo à tarde. que maravilha. Então foi 5 anos, mas 5 anos muito respeitoso, 5 anos bom. E aí veio o casamento. Como? Não sei como é que nós resolvemos casar em Gaspar. Então casei na igreja matriz de Gaspar e o casamento foi feito aqui na casa do meu sogro e da minha sogra. Momento especial. Momento especial. Aquela época, há 56 anos atrás, um carro era difícil de se encontrar. Muito difícil. Sim. E tinha o seu Paulo Rocha, que tinha um restaurante em Gaspar, que ele tinha, se eu não me engano, era uma finca que eles diziam. E foi contratado para vir buscar os noivos e trazer os noivos, né? E os testemunhas, que também contrataram o carro. E quando viemos de volta, já casados, quando chegamos ali na pedreira, que antes de chegar aqui tem uma pedreira, o carro ferveu. Meu Deus. Dia 12 de julho de 69. Começou a fumaçar e pula do carro, noiva. E aquela época era véu comprido, né? Era muito bonito assim. Aí saímos de dentro do carro e veio outro carro pegar nós e trouxe até aqui. Aí teve o almoço, o café da tarde, que aquela época nem se compara com hoje. Era comilança mesmo. Sim. Comilança ao meio-dia. Aquele café que hoje dizem que tem um café colonial, né? Sim. Mas naquela época, 56 anos atrás, era um verdadeiro café colonial. Imagino. Tinha tudo o que se pode imaginar na mesa. Os italianos, aqui tem um parêntese importante, porque eu sou casado também Sim, com uma origem italiana. de origem italiana.
sempre tem muita comida. Com certeza. Esse hábito é maravilhoso, é muita fartura. Vocês vão ver, inclusive, nas imagens, eu cheguei aqui para fazer esse vídeo. Eu vim com um amigo, meu ex-prefeito da cidade de Gaspar, o Adilson, que é veterinário. E eu vim, lhe confesso, para fazer o vídeo e voltar para casa. Mas quando eu estava saindo de casa, a Josi falou, ó, te prepara porque vai ter comida na mesa. Ela já sabe como é o nosso costume. E esse hábito é maravilhoso. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Que bom. Com quem quer que chegue aqui, dificilmente sai sem uma xícara de café. Lá em Boa Vista, em Ilhota, quais são as principais recordações que a senhora tem? Ai, as minhas recordações são boas. Eu, com 7 anos de idade, eu lembro muito bem que eu ia para a roça com a minha mãe. Hoje a criança não pode mais trabalhar, né? Proibido, né? Pelo Conselho Tutelar. Mas naquela época, e a minha mãe, a gente usava vestido, não se usava calça comprida. A minha mãe fazia aquele vestido rodadinho. A minha mãe fazia a covinha lá, atrepando por cima de pau, que era a tal cuivara que se falava antigamente, que se derrubava o mato, se queimava, não se tirava a lenha, se plantava milho, se plantava abóbora, se plantava taiá, se plantava batata doce. E desde 7 anos eu acompanhava minha mãe e colocava o grãozinho no vestidinho e botava na cova, minha mãe tampava. E aos 7 anos também eu fiz a minha primeira comunhão, bem novinha, né? E desde os 6 anos e pouco já fui para aula, né? Fiz a 4ª série primária. Mas o meu nome, lá na Boa Vista, ainda hoje, meu apelido é Popa. Todos me conhecem por Popa. Então era difícil a semana que não viesse alguém pedir para o meu pai para deixar a Popa ir com ele lá na casa dele, cuidar das crianças, para a mulher ir para a roça. Sim. Ou um caso que me chocou muito, que eu nunca esqueci, de um menino de 8 anos, que ele se puxou uma panela de água fervendo de cima do fogão, em cima dele, ele praticamente se cozinhou. E esse homem foi lá, porque a mãe não foi para o hospital. Quem tratava desse menino era a dona Madalena, que era parteira de Ilhota. Esse menino, a roupa de cama dele era folha de bananeira. Porque a pele, na roupa, saía a pele. Sim. E vieram me buscar para eu fazer o serviço. Eu não tinha ainda 8 anos. Tô bem. E dava conta de fazer o serviço porque a mãe não saía do lado do doente. E foi indo, foi passando e sempre ajudando a quem precisava. Igualmente, ainda como eu faço hoje. Amém. Pessoal, nós estamos conversando com a senhora Ivanilde Rampelotti. O seu Valentim, vocês perceberam que ele está ali no cantinho? E daqui, olhando para ele, eu fico emocionado porque eu acredito que esse mesmo olhar que ele tenha para a senhora Ivanilde é o mesmo há 56 anos. É o mesmo. Que ele olha com uma admiração para ela. E isso é bonito para você que tem família, que tem filhos, que quer casar bem a sua filha, o seu filho. É importante que essa união familiar seja sempre próspera. Com certeza. Porque ele, sem dúvida, é o homem da sua vida. Sim. Sempre foi o primeiro e o último e vai ser até Deus lembrar de nós. Amém. Nós estamos aqui no Alto Gasparinho contando uma história sensacional e nós vamos para o nosso segundo bloco, porque tem ainda a questão da liderança histórica e também uma coisa que eu adoro, que é falar de empreendedorismo. Este queijo não está aqui à toa, nós vamos contar a história dele daqui a pouco para você que nos acompanha aqui no Valor Entrevista. Tá gostando da conversa? Sim. Tá gostando? Então, para você que está aí do outro lado, não saia daí, a gente já volta.
Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com a senhora Ivanilde Rampelotti. Ela é casada com o seu Valentim, que está aqui ao nosso lado também, acompanhando a nossa entrevista. Momento histórico para o Valor Entrevista. Nós estamos fazendo uma série com personalidades da nossa cidade, com lideranças da nossa cidade. E a senhora Ivanilde é uma grande liderança aqui no Alto Gasparinho. Inclusive começou a vida profissional vendendo queijo. Sim. Com o senhor Valentim. E eu gostaria de conhecer essa história. Olha, a nossa vida, casamos, na segunda-feira, que sábado casamos, ele já foi trabalhar no mato. E eu fui lá na minha sogra e disse, onde que as meninas vão trabalhar hoje? Elas estão capinando aipim. Então eu quero uma enxada, porque eu vou também capinar aipim com elas. Uhum. E fiquei uns 6 meses trabalhando, ajudando elas. Depois eu disse, não, agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou começar a fazer uma rocinha para mim sozinha, Sim. trabalhar para mim. E aí veio a história da vaquinha. Fiquei grávida, eu disse para o Valentim, nós precisamos comprar uma vaquinha, mas não temos dinheiro. Como é que nós vamos fazer para comprar uma vaquinha de leite para criar o nosso filho? Ele diz, pois, o tio Pedro Facchini, em memória, hoje já ele é falecido, ele tinha uma vaquinha Jesse, uma vaquinha muito boa que eu tenho saudade até hoje. O Valentim foi lá e negociou essa vaquinha por madeira, né, Valentim? O tio Ercílio e o pai, que eram os donos, deixa eu falar um pouco agora, que eram os donos da serraria. Não, mas a gente Pode deixar. que eram os donos da serraria. E o de Cascador era do tio Pedro Facchini e o pai dele. E na época o de Cascador foi à falência, fechado. Então o tio Pedro devia a madeira de uma casa. Que ele casou e foi morar lá perto do de Cascador para o pai e o tio. Aí o tio Ercílio pegou a vaquinha, a vaca, e o pai pegou uma porca com 9 porquinhos. Para pagar a dívida, né? E eu comprei a vaca do tio Ercílio e paguei, não sei se era 10 meréis ou 50 meréis por mês para ele. E aí, E aí essa vaquinha, o Marcos nasceu, e a vaquinha não dava muito leite, mas a gente não consumia esse leite todo. Dava para tratar o menino, dava para fazer nata e queijinho para o nosso gasto, tomar o leitinho com café, e começou a apurar um pouquinho de leite na geladeira. Eu disse, pois, eu vou fazer um queijo. Peguei uma latinha de leite ninho, tirei o fundo da latinha do leite ninho, tirei a beiradinha de cima, e no outro dia de manhã eu fiz um queijo. Deu mais de meia latinha de leite ninho. E aí comecei a fazer todo dia fazendo aquele queijinho, porque o leite era muito bom, era muito forte. Aí eu disse, Valentim, me faz um lugarzinho ali na rua para eu botar esse queijinho no sol para ele secar. Ele me botou um moeirão, uma tabinha em cima, e eu botava numa tabinha com uma toalhinha e botava aquele queijo lá no sol. Um certo dia, me chegou aqui um dono da venda aqui do Gasparinho, o Vitório Coradini. Estava eu sozinha em casa. E ele disse assim, Ivanilde, o que é aquilo lá? É queijo? Mas queijo? Toto, é o formai do italiano, queijo. Mas aqui no Gasparinho não existe isso. Eu acredito que não existe, porque eu nunca tinha visto. Aqui no Gasparinho, até então, eles faziam com o leite o queijinho azedo, amassavam, salgavam, faziam bolinha, amassava com a mão e botava a secar no sol. Em italiano, era puinella, o nome. Aí ele disse, mas Vanilde, mas eu nunca vi. Leva para mim lá na venda. Ô, Toto, eu disse, como levar? Vergonha levar um queijinho pequenininho assim lá na venda. Não, ele disse, quando tu tiver 5, 6, leva lá para mim. Canguemos a carroça, os cavalos, botei o queijo numa bacia, levei 10 queijinhos daquele, de uma latinha de leite ninho. Eu sei que daqueles 10 queijinhos, eu fiz a compra do mês inteiro.
Amém. E trouxe de volta dinheiro para mostrar para o Valentim que eu tinha suprido o nosso armário de alimento e tinha trazido dinheiro e tinha comprado um bilhetinho de rifa. Ali começava a sua vida de empreendedora. De empreendedora, é. E aí foi. Aí já não me contentando mais com aquela latinha de leite ninho. Claro. Valentim, nós temos que comprar outra vaca. Valentim, dá dinheiro. Sim. E ele também começou a ver que dava realmente. Mas o armário estava sempre cheio, Sim. né? E ele ainda trazia dinheiro de volta, e aí foi. E foi mais uma, e foi mais uma, e foi mais uma, e chegou na 33 vacas. Que bênção. 33 vacas de leite. Saudades? Saudade. Muita saudade. Eu chego a sonhar Olha com só. as minhas vacas. Vai lá na frente, eu vou contar a história. E essas vacas, elas me trouxeram muito de bom. Elas me trouxeram fartura. Elas me trouxeram de eu poder dar para os meus filhos o que eles me pediam. Sim. Porque eu fazia 400 quilos de nata e queijinho por semana. Uhum. Tudo empacotadinho de meio quilo pelas minhas mãos, com a etiqueta, com a data de validade e vencimento e com a tara do supermercado. Que maravilha. Supermercado Gaspar, todo mundo tinha naquela época. Se vendesse 5 quilos de nata e queijinho em Gaspar, a semana que vem tinha ainda. Uhum. Eu disse, Valentim, me leva para Blumenau, que eu vou lá no Angelone. Oh, mas o Angelone não vai comprar o nosso produto. Mas eu, como ainda sou persistente, eu fui no Angelone da Velha. Cheguei lá, pedi para falar com a gerência. Ai, não, porque a senhora não tem... Alvará? Não essas tem coisas alvará, não tem, não é tudo legalizado e nós não podemos pegar. Mas, como sempre fui insistente, a outra semana eu fui de novo. Que tal? Não vão ficar com o meu queijinho? Olha, eu trouxe para vocês tudo. um Experimente. pacote de nata, um pacote de queijinho, coloque numa vasilha tudo junto, bota um pouquinho de sal, amasse, pega um pão fresquinho e vão tomar café. Depois eu quero ver se vocês não vão comprar o meu queijinho. Era uma quinta-feira. Sim. Deixei, nós tínhamos o telefone, o 391, telefone rural. Já estava o telefone na etiquetinha. Quando foi isso foi numa quinta-feira, quando foi segunda-feira o telefone tocou, eu fui atender, quem era? O Angelone da Velha. Olha só. Que eu levasse 100 pacotes de nata e queijinho aquele dia. Você, para aí. Não, hoje não. Pois é, tem que produzir, gente. Não estou preparada para 100 pacotes hoje. Mas quinta-feira que vem vai. Sim. E foi. E comecei no Angelone da Velha, e foi para o Angelone da Ponte Luminosa, e foi para o Big, e foi para o Bistec, e toda a rede Zone de Gaspar. Maravilha. E começava uma história de sucesso, vendendo um delicioso queijo, que inclusive sai aqui do Alto Gasparinho. Aquela época tinha o dia bom. Hoje não se fala mais do dia bom. Naquela época era sagrado que dia 10 saía pagamento. Uhum. As empresas, todo mundo recebia dia 10. Então dia 10 aquela semana era a semana boa. Aí eu não conseguia fazer 400 quilos por semana, para aquela semana. Sim. O que é que eu consegui? Eu consegui em Canelinha, na fazenda do Cavalazzi, que era secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Ele tinha lá uma granja que fazia 6 ordenhas por dia. Nossa. Tudo computadorizado. Olha aí. Nós pegávamos o nosso carro, eu e o meu filho, botávamos os latões em cima da F1000 e nós ia. Nós ia aí pelas 10h30 da manhã
porque ao meio-dia eles ordenhavam as vacas. Nós enchia 1.000 litros de leite nos nossos taros e chegava em casa 5 horas, 6 horas e se botava a desnatar. Era uma festa. Nós tínhamos a desnatadeira, desnatava 800 litros por hora, se quisesse apurar. Era elétrica já. Sim. Então lá, já quando nós chegava, já estava o carvãozinho aceso, passar uma linguicinha, passar uma carninha. Enquanto nós ia desnatando, era uma festa. Ia comendo e brincando. Quando acabava de desnatar, o que é que eu fazia? Cada latão de 50 litros, eu deixava dentro dele um litro de soro de leite. E desnatava aquele leite fresco lá dentro daquele soro. Quando estava cheio, trancava bem o latão. Quando acabava de desnatar, fechava todos os latões, fechava a janelinha da nossa cozinha, que aí nós já tínhamos a nossa cozinha do leite, tudo com azulejo, a ordenhadeira elétrica, para tirar o leite também. E quando era domingo de manhã, cedo, eu levantava, o Valentim fazia o café, eu já ia para o rancho. Ia começar a botar queijo e escorrer. Sim. Era o domingo inteirinho para botar a escorrer 1.000 litros de leite. Coisa Porque já boa. estava tudo coalhadinho. Sim. Meus braços não aguentavam mais, porque era aquele saco pesado para levantar, para pendurar. Mas Nunca fugiu do trabalho. não, nunca fugi do trabalho, nunca disse, meu marido, eu não quero mais essa vida. Nós não tínhamos sábado, não tinha domingo. Eu rezava que não me viesse visita, Sim. porque eu tinha que trabalhar. Sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, falando para as mulheres de hoje. Sim, Porque nós sabemos que nos últimos 30 anos tudo mudou. mudou muito, muito. O que a senhora tem a dizer para as mulheres jovens de hoje? Se a gente pudesse falar abertamente, tinha tanta coisa para dizer para as jovens mulheres de hoje. Hoje as jovens mulheres não são todas, né? Tem mulheres muito caprichosas. Mas dizer assim, ó, quando você, mulher, moça, pensar em casar, pense antes de casar que tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que cuidar do seu marido, dar carinho para o seu marido, não olhar só que tem que trabalhar, porque hoje está muito diferente. Hoje a gente vê que a jovem não quer mais fazer comida, vem tudo de fora, ou vão comer fora, ou a motoboy vem trazer em casa. Sim. Então, se vocês querem progredir na vida, lutem por o que querem. E façam em casa a sua comidinha boa, a sua comidinha saudável. Que nós aqui da roça, graças a Deus, a gente tem o que comer. Pode passar fome qualquer um, mas se o colono passar fome, é porque não trabalha. É. Pessoal, nós estamos conversando com a senhora Ivanilde Rampelotti. Seu Valentim, esposo dela, está ali ao lado. Quero fazer uma pergunta agora a respeito do relacionamento de vocês. São 56 anos de um casamento, como vocês estão percebendo, muito feliz. 4 filhos, 6 netos. Qual o tamanho do seu amor pelo seu Valentim? Olha, o tamanho do meu amor pelo Valentim é o mesmo ou mais quando nós namorávamos. O amor não acaba. E quero dizer também para os jovens casais que não é tudo mar de rosa. A vida conjugal tem seus espinhos, seus atropeços, mas nós temos que perseverar e dizer, estou casada, vou criar meus filhos, vou amar meu marido com a mesma intensidade. Tem gente que diz, não,
Não é a mesma coisa. Depois de casado, o amor acaba. Não, o amor não acaba. Muito pelo contrário. A gente, com a convivência, o amor renasce. Fica aí para você que está nos assistindo e é casal, esse depoimento muito especial da senhora Ivanilde. Eu preciso agora tocar num outro assunto que tem a ver com liderança, porque a senhora é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais aqui da cidade de Gaspar, já tem 28 anos. A senhora é muito envolvida com a comunidade. Como começou esse trabalho? Olha, no ano 90, 1990, eu fui me sindicalizar. Fui me associar ao sindicato. Porque meus pais, eu tinha escola dos meus pais. Os meus pais eram sindicalizados, eram pobres, mas pagavam o seu sindicato por um dia. Eu digo que o sindicato é uma ferramenta valiosa para o agricultor. E quando foi um belo dia, eu fui uma sexta-feira pagar a minha mensalidade e o presidente me disse: Ivanilde, hoje de noite eu ia fazer uma visita a você. Mas para quê, Antônio? Eu ia convidá-la para fazer parte da nova chapa para vice. Eu disse: não, Antônio, eu tenho 33 vacas de leite, eu não consigo tirar o meio-dia para vir à reunião. E a gente, quando assume uma coisa, Cumpre. tem que assumir para valer. Eu digo sempre, o meu casamento eu assumi para valer. Fomos 8 anos da diretoria da Capela Santo Antônio. 4, fiquemos fora 4, botaram nós mais 4 sem nós saber. Assumi para valer. E o sindicato, mesmo sem vontade, mas assumi para valer, estou lá. Então vai ali a história. Quando foi um belo dia, que eu já estava sindicalizada, eu fui no sindicato e disse: Antônio, eu disse que eu não vinha, mas lá de vez em quando eu vou vir participar de alguma reunião. Uma reunião eu participei. Mas, 4ª série primária, né, que eu não tive estudo, sempre trabalhei na roça, não sabendo lidar com o computador, não sabendo dirigir um carro. E eu disse: mas o meu marido disse: não, bota o teu nome ali. O Antônio disse que tu não precisa vir para reuniões. Tá bom, então bota. Qual foi a minha surpresa? O que o destino tinha guardado para mim, mas hoje eu não me arrependo. Em poucos meses que eu dei meu nome, o presidente veio a falecer. Olha só. Quando eu soube que o presidente sofreu um acidente lá em frente à churrascaria Raús e que estava morto, me passou um calafrio da ponta do cabelo à ponta dos pés. Eu sabia o que ia acontecer comigo. A responsabilidade. A responsabilidade ia cair em cima de mim. E de fato foi. No dia seguinte, fiz o meu marido me levar e fui na secretária, peguei a chave do sindicato, abri a porta, procurei uma fita preta para botar na porta e fomos ao velório. Antônio foi enterrado, a cabo de 2 dias, telefone para eu comparecer no sindicato. Fomos no sindicato, lá estava quem? A Federação de Florianópolis, São José. A FETAESC é a federação que nós somos regida por eles. Dona Ivanilde vai ter que assumir. Pelo amor, eu me ajoelhei, pedi pelo amor de Deus, pedi clemência, que eu não podia de jeito nenhum.
Eu tinha 33 vacas de leite, eu não sabia dirigir, alguém tinha que me levar. Eu não sabia lidar com o computador, que naquela época não tinha, era máquina. Sim, sim. Máquina de escrever. Mas, enfim, fizeram eu Assumir. assumir. E assumi para valer. Por 5 anos foi muito duro. Primeiro ano mesmo foi muito duro, porque peguei uma dívida muito alta. Sim. 87 mil reais em 98. Era quase 500 mil hoje. Ou mais. Eu acho que era mais. Mas não era só 87. Tinha mais dívidas fora de dinheiro pegado emprestado a 7% ao mês em 98. Olha aí. Em 5 anos, com o meu jeitinho, porque a gente tem que ter macete, né? A gente tem que saber como lidar com o povo, Paciência. pedir ajuda. Eu fui na Rádio Sentinela, Conversar. que hoje ainda tem o meu programa. Eu pedi pro Léo, que hoje está falecido. Vocês me deixam, quando eu tenho um problema sério, vocês me dão uns 3 minutinhos para avisar o agricultor. Pode vir, dona Ivanilde. Eu ligava, pode vir, dona Ivanilde. Isso foi por um ano. Depois de um ano, resolvi fazer um programa, contrataram a Sentinela, né, um salário mínimo por mês. Mas aí o povo ficava sabendo. O que acontecia. Porque eu não sabia dirigir, eu não tinha ninguém que me levava para fazer visita para os agricultores, que é a obrigação de um presidente de sindicato visitar os agricultores. Mas eu, com o programa de rádio, eu converso com eles, porque eu falo e eles me escutam. Exato. E podem ligar também. E pode ligar. Contar uma história assim, bem ligeirinho do sindicato, meu programa era 11 horas, me ligou uma senhora e me dizendo assim: hoje é o teu programa, Ivanilde. Anuncia no teu programa que eu tenho 11 vacas de leite para vender. Todas vacas de leite holandesa, muito boa de leite. Tá bom. Cheguei lá, fiz a minha mensagem como sempre e já anunciei que tinha essas 11 vacas de leite para vender. Pois, por surpresa, à 1h30 da tarde, a mulher me ligou e disse que tinha acabado de embarcar as 11 vacas de leite para ela, para um caminhão de Barra Velha. Que maravilha. Barra Parabéns. Velha me ouviu e o fazendeiro lá veio e comprou as 11 vacas. E o meu programa hoje ainda continua. Parabéns. Então, é 28 anos de muito trabalho, de muita dificuldade. Teve tempo bom, teve tempo com muitas dificuldades, né? Mas tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. E vale. E vale. E o meu mandato vai terminar em maio de 2027. Hoje, se fosse olhar, eu não teria mais condições. Eu não consigo mais ficar em pé sozinha. Sim. Perdi o equilíbrio com um acidente que eu tive também com uma vaca, né? Que eu cheguei em casa do sindicato e fui tirar o leite e botei a bezerrinha atrás dela para depois eu tirava só dos tetos, a bezerrinha se soltou e eu fui para pegar a bezerrinha para tirar. E di a minha força toda na cordinha, minha mão soltou e eu voei 5 metros sem botar o pé no chão. Nossa. E di com a minha lombar na parede de cimento e quebrei 6 vértebras da minha coluna. Nossa. Foi 5 cirurgias. Perdi o meu equilíbrio, né? Eu ando com o meu carrinho andador, né? Que eu empurro o meu andador de 4 rodinhas e ele me guia e eu vou. Mas mesmo assim, cada cirurgia que eu tive, com 1 mês, 40 dias, eu estava no sindicato trabalhando. Arrumei o sofá, fiz uma cama, para horas que me doía muito, eu ia lá, me deitava, Descansar. que era a ordem médica. E estou ali até hoje. E é uma grande liderança
do nosso município, especialmente falando aqui do Alto Gasparinho. Uma história belíssima de vida, 56 anos de casado, uma história que começou em Boa Vista, em Ilhota, e que hoje ela transforma a vida das pessoas ao redor dela também. Uma casa que a gente foi muito bem recebido. Senhora Ivanilde, eu lhe agradeço de coração a conversa. Como eu comentei, teria que ter aqui 3 dias de conversa e a conversa não ia acabar. Não acabava, é verdade. Mas nós temos que finalizar o nosso vídeo. Sim. Olhando para esta câmera, deixe uma mensagem aos nossos seguidores, às pessoas que a senhora ama e ao povo do Alto Gasparinho. Eu quero agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, visualizaram esse vídeo, né? Se alguém lá da Boa Vista, na Ilhota, quero deixar um abraço muito carinhoso para todos que vão ver esse vídeo, dizer assim, essa mulher ali é presidente do sindicato há 28 anos. Eu quero dizer para vocês, se quando eu entrei, eu tivesse pegado um caderno e cada dia ter escrito 3 palavras em uma linha, hoje daria um belíssimo livro de histórias. Porque teve muita história nesses 28 anos. Imagina. E agricultor, não desanime, agricultor. Vão em frente. Não é porque um ano não dá que o outro também não vai dar. Pense em Deus, faz como eu, foque. Foque no Divino Espírito Santo, que nos mande luz e que nós fôssemos luz nos olhos dos outros. Para o nosso mundo viver, ser bem melhor do que está. Meu muito obrigado. Fiquei feliz em poder mandar minha voz para bastante lugares que ver esse vídeo e dizer, sejam sempre perseverantes a Deus. Ele é o nosso melhor amigo, é Ele que nos ampara, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos tira a vida e seguiremos em frente. Senhora Ivanilde, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Pela história, por compartilhar com a gente aqui no Valor Entrevista. Eu estou fazendo essa série e eu estou me emocionando a cada final de vídeo, porque é muita história, é muito legal contar essas histórias. Eu que sou do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, eu estou inserido numa cidade maravilhosa, a cidade de Gaspar. É incrível, fui muito bem aceito aqui. Que bom. Eu fico muito feliz de conhecer a história da sua família, a sua história em especial, um casamento maravilhoso que vocês têm. Que vai durar até a morte. E que você que assistiu esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama também, porque o nosso trabalho é esse, contar histórias reais e inspiradoras. Voltamos na semana que vem com mais novidades, e novidades boas no Valor Entrevista. Tchau. Muito obrigada. Tchau.